Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula número 35 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar a conversar sobre os numerais, mais especificamente sobre a classificação dos numerais. Então, lá na aula 34, nós já aprendemos que os numerais, na língua portuguesa, são aquelas palavras que servem para indicar uma quantidade, E hoje nós vamos aprender a classificá-los de acordo com a função que eles têm, tá? Eu peço que vocês peguem o caderno de vocês lá de língua portuguesa, Coloquem lá o número da aula, o assunto e fiquem a postos com lápis, caneta, borracha. E hoje eu vou pedir uma régua também para nós fazermos um quadro, tá certo? Aí quando nós formos fazer a anotação, a prof avisa, combinado? Então vamos separando o material que eu vou apresentar o objetivo para vocês da nossa aula, que é identificar e classificar corretamente um numeral. Então que vocês saibam localizar a palavra que indica a quantidade nos textos, nas orações e saibam classificá-lo corretamente de acordo com a função, ok? Então vamos relembrar o que é que são numerais mesmo, Todas as palavras que indicam quantidade ou uma determinada sequência. Por exemplo, ontem eu comprei 2 blusas para mim. Então, a palavrinha 2 está indicando a quantidade de blusas que eu comprei, Minha casa é a segunda casa do lado direito. Percebam que aqui está indicando a ordem, na qual está localizada a minha casa. Não é a primeira, É a segunda. Você acredita que eu recebo o dobro no meu novo emprego? Percebam que aqui a palavra dobro também está indicando uma quantidade 2 vezes mais, do que eu recebia antes. Quero apenas metade desse sanduíche, por favor. Então, aqui também a palavrinha metade está indicando uma quantidade de sanduíche que eu quero. E a última, o semestre está quase acabando. Semestre, lembra a palavra 6. Então, são quantos meses? 6 meses, um semestre. Então, estas palavrinhas aqui que a prof deixou em destaque são todas numerais, porque estão indicando uma quantidade ou uma determinada sequência, tá certo? Muito bem. E a classificação dos numerais? Como é que eu vou dividi-los? Então, a prof vai apresentando um por um, tá? Então, lá no caderninho de vocês, que vocês escreveram classificação dos numerais, vocês vão colocar a primeira classificação, que são os numerais cardinais. Quais são os cardinais? Aqueles que indicam quantidade, Por exemplo, aqueles 3 alunos tiraram nota máxima na prova. A palavrinha 3 está indicando a quantidade de alunos que tirou a nota máxima, certo? Comprei uma blusa e 2 calças, Então, a palavra uma e a palavra 2 está indicando a quantidade de blusas que eu comprei e a quantidade de calças, Então, esses são os numerais cardinais, ok? Segunda classificação, os numerais ordinais. Então, coloquem lá, ordinais são aqueles que indicam ordem, O segundo menino da fila é o mais tímido do grupo. A palavrinha segundo está indicando a ordem na qual está o menino daquela fila, Por exemplo, numa sala de aula, para eu saber qual é o mais tímido. Outro exemplo, Clara senta na 11ª carteira. Novamente, a palavra 11ª carteira está indicando a ordem, na qual a Clara está sentada. Então, os números ordinais são aqueles que indicam ordem, ok? Nós temos também os números fracionários. E
como o nome já diz, eles indicam uma quantidade em fração, que é em divisão, né? Porque a fração é sempre uma divisão. Por exemplo, Marina perdeu 1/3 dos seus lápis de cor. Então, vamos imaginar que a Marina tem lá a sua caixinha de lápis de cor, são 12 lápis e ela perdeu 1/3. Como é que eu sei a quantidade de lápis que ela perdeu? Vou pegar o 12 e vou dividir por 3, né? Uma parte ela perdeu. Outro exemplo. Tamanha era a fome que comeu sozinho metade da pizza. Vejam que aqui também eu estou indicando uma quantidade em fração, né? Quanto que é metade? Vou dividir ao meio, né? Uma parte representa a metade, a parte da pizza que foi comida. Então, os fracionários são os numerais que indicam uma fração. Anotaram lá também? Anotem, pessoal, tá? Nós temos ainda os numerais multiplicativos. Como o nome já diz também, né? Super fácil, são aqueles que indicam uma multiplicação. É a quantidade indicada em múltiplos. Olhem o exemplo. Ele teve o triplo do desconto que eu tive. Então, se eu sei o desconto que eu tive e ele teve o triplo, eu vou multiplicar por 3 para saber quanto de desconto ele teve. E vejam que essa palavra triplo está indicando uma quantidade, né? Outro exemplo. Hoje eu tenho o dobro da sua idade, né? Também está indicando uma quantidade, mas em formato de multiplicação. Se você tem 10 anos, eu tenho 20, por exemplo, né? Isso é uma multiplicação. Então, os multiplicativos são aqueles numerais que indicam uma quantidade em múltiplos, ok? Quando eu digo o dobro, né? É que é 2 vezes o número da sua idade a que eu tenho, ok? E temos ainda os numerais coletivos. Assim como nos substantivos, né, que o coletivo é uma palavra no singular e representa um conjunto de algo, nos numerais é a mesma coisa, né? São as palavrinhas que indicam um grupo ou um conjunto de algo. Vejam aqui, por exemplo, comprei 1 dúzia de mudas de alface. A palavrinha dúzia, ela está no singular, né? Porque se fosse plural, seria dúzias, ok? Com S. Mas é 1 dúzia. Porém, 1 dúzia é um item só? É uma muda só que eu comprei de alface? Não, né? Quantas mudas eu comprei? 12. Então, esse é um numeral coletivo. A palavra está no singular, porém ela representa um conjunto de algo, né? Mesma coisa com a palavrinha semestre aqui, ó. Falta apenas 1 semestre para eu me formar. Ou falta 1 semestre para o ano terminar. A palavrinha semestre está no singular, porque se fosse plural seria semestres, com S, né? Mas a palavra semestre representa um coletivo de 6 meses, portanto, ela está indicando uma quantidade. Então, esse é o numeral coletivo, ok? Tem que cuidar para não confundir com o cardinal, que também indica a quantidade, mas lá não é o coletivo, né? Não é um grupo de algo que é sempre igual, ok? Muito bem, agora a prof vai mostrar uma tabelinha para vocês, que vocês podem até fazer no caderninho de vocês, por isso que a prof pediu a régua ali, né? A tabelinha de exemplificação dessa divisão dos numerais, tá? São alguns exemplos só, porque a lista é bem grande, ok? Então, nós temos o seguinte, né, ó. Os números cardinais aqui na primeira coluna em amarelo, depois os ordinais, depois os multiplicativos e finalizando os fracionários. Então, se número 1 é o cardinal, primeiro é o número ordinal. Por que eu não tenho multiplicativo? Porque eu não vou multiplicar 1 por ele mesmo, né? Não tem multiplicação. E nem fracionário, ok? Agora o 2
Vou transformar em ordinal, vai ficar segundo, multiplicativo, dobro ou duplo, e a fração, a metade do 2 é meio. Né? E assim vai seguindo aqui, né, a divisão da classificação dos numerais, tá? Importante observar aqui, ó, a partir do 11, né, 11º, e qual é o fracionário? 11avos. Do 12, né, ó, 12º, 12avos, tá? Do 13, 13º, 13avos. É sempre a palavrinha avos atrás aqui, ó, do numeral cardinal, ok? Para fazer a fração, ok? Adiante. Perceberam que naquela tabelinha a prof não colocou os números coletivos, né? Por quê? Justo porque eles fazem parte, né, da categoria dos numerais, que eles indicam um conjunto de algo, né? E eles definem um número exato de seres, tá? Porque se eu comprei uma dúzia de ovos, eu sei exatamente quantos ovos eu comprei, 12, né? Então, por isso ele não faz parte daquela tabelinha, ok? Veja mais alguns exemplos, pessoal, de numerais coletivos que são bem assim, talvez que vocês nunca tenham visto as palavrinhas, tá? Mas são bem comuns no dia a dia alguns. Por exemplo, bíduo quer dizer um conjunto de 2 dias. Sabiam? Tríduo é um conjunto de 3 dias. Né? Então, aqui são tudo numerais coletivos referente a dias. Quadríduo, conjunto de 4 dias. Uma semana, ó, essa é bem do nosso dia a dia, né? Quanto é uma semana? 7 dias. Novena. Ah, minha mãe está participando da novena. Eu vou na novena, né? Quantos dias vocês vão se encontrar para rezar e para orar? 9 dias, né? Então, uma novena é um conjunto de 9 dias, é um numeral coletivo, porque a palavrinha novena está no singular, né? Não são novenas, mas indica um conjunto de 9 dias, né? Portanto, é um numeral coletivo. Os numerais coletivos referentes a meses, né? Bimestre, bem comum, né? Primeiro bimestre, segundo trimestre. Agora nós temos trimestres, né? 3 trimestres no nosso ano letivo. Antes nós tínhamos bimestres, né? O que é um bimestre? Um conjunto de 2 meses. Bi quer dizer 2, né? O trimestre, conjunto de 3 meses. O quadrimestre, conjunto de 4 meses. E o semestre, de 6 meses. E a palavrinha ano, um conjunto de 12 meses. Então, aqui, pessoal, a palavrinha ano é um numeral, porque está indicando uma quantidade. Você sabe exatamente quantos meses tem um ano? 12, né? Então, toda palavrinha que tem essa função é um numeral, né? Sempre quando vocês forem localizar os numerais na língua portuguesa, vocês vão localizar aquelas palavrinhas que têm essa função, indicar uma quantidade, certo? E os numerais coletivos referente a anos, olhem só que interessante. O biênio, que é o conjunto de 2 anos, e vejam que a palavra biênio também indica uma quantidade, né? Porque se são 2 anos, são quantos meses? 24 meses, né? Triênio, 3 anos. Quadriênio, conjunto de 4 anos. Quinquênio também é conhecido por um lustro, tá? Lustro, com um O aqui no final, ah, não é o lustre da luz lá da sala, tá? Lustro. Então, um lustro é um conjunto de 5 anos. Legal, né? A palavrinha década, que também é conhecida por decênio. A palavra década também é bem do dia a dia nosso, né? Dos estudos. O que é uma década? Lembra 10, né? 10 do quê? 10 anos. Século ou centenário ou centúria. As 3 formas estão corretas.
Quanto é um século? 100 anos, né? E milênio, quanto é um milênio? 1000 anos. E vejam que todas essas palavrinhas em destaque são palavras que estão no singular, né? Mas representam um conjunto de anos. Por isso são numerais coletivos, ok? Numerais referentes a quantidades. Olhem só, par, né? Fazer a prova em pares. Por exemplo, lá na sala de aula, vamos fazer o trabalho em pares, atividade em pares. Quantos alunos terão? 2, né? Então, um par é um numeral que indica uma quantidade. Uma trinca, 3 unidades. Uma quina, 5 unidades. Ah, fiquei sabendo que o João ganhou na quina. Quantos números ele acertou lá da Mega Sena? 5, ele acertou 5 números, né? Dezena, um conjunto de 10 unidades, a palavrinha dezena, acredito eu que é bem comum. Dúzia, nós já conversamos. Quarteirão, conjunto de 25 unidades, então um quarteirão tem 25 lotes lá, pelo menos é para ter. Tem quarteirão que é diferente e não tem, tá fora do padrão, né? Centena, o cento, 100 unidades. Ah, eu vou comprar um cento de salgadinhos lá para o final de semana, para o aniversário. Quantos salgadinhos tem que ter? 100, né? E uma grosa, olhem só, já tinha ouvido a palavrinha grosa? É um conjunto de 144 unidades, uma grosa, né? Milhar ou milheiro é um conjunto de 1000 unidades. O nome já diz, né, quantos tem. A palavrinha grossa que não, que é diferente, né? Então, esses são numerais coletivos referentes a quantidades, tá certo? E com essa listinha, a prof vai finalizando a aula. Lembrando para vocês que o que é que nós estudamos hoje, vamos relembrar a classificação dos numerais, que são classificados como, né? Em números cardinais, os que indicam quantidade, em números ordinais, aqueles que indicam ordem, multiplicativos, aqueles que fazem uma multiplicação, fracionários, aqueles que fazem uma divisão em fração, e os coletivos, né, que são aqueles que estão no singular, mas que determinam uma quantidade exata de itens que são iguais. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam, né, até o final da aula. Sempre lembrando para vocês fazerem atividades sobre esse assunto. E a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais e tchau!